Fala pessoal, estamos aqui no mais um episódio do Meu Jeito Pode. Hoje recebendo Elton Lima, da Atenas. Tudo bem, Elton? Tudo bem, Cláudio. Como é que você tá, cara? Eu tô bem, Tá bem. tranquilo? Tranquilo nunca, Pra né? falar um pouco sobre Atenas aqui? Sim. Pra falar sobre Atenas, sim. Mas, Elton, fala um pouco sobre a sua trajetória aí no meio corporativo e como é que surgiu a Atenas. A Atenas, ela surgiu de um sonho, né? De empreender. Então, na verdade, assim, eu tenho muitos anos dentro da indústria. Então, assim, mais de 30 anos trabalhando com a indústria, né? Em diversos segmentos, diversas manufaturas. E a Atenas nasceu de um desejo de empreender. Ela nasceu em 2014. Esse ano a gente está completando 10 anos de empresa, né? Parte desse tempo eu conciliei entre o trabalho como empregado, né? Nas indústrias, e de 2017, 2016 para cá eu caminhei com trabalhos mais autorais. Que é o que a grande maioria dos empresários faz hoje, né? Você Sim. tenta, assim, tá garantindo ali o seu mensalmente, mas levando alguma coisa em paralelo, até essa coisa em paralelo ela amadurecer e crescer, Sim, né? até trazer a solidez ali que a gente precisa para poder caminhar de uma forma mais autônoma, né? Mais sozinho. Agora, Elton, quais os tipos de serviço hoje que a Atenas ela presta para as empresas? A Atenas hoje ela tem um produto que é direcionado para a parte de e-social, né? Que traz aí a automação de documentação para normativas do Ministério do Trabalho, né? Então, assim, a gente passa por praticamente todas as normas do MTE, né? Faz a adequação das empresas, né? Entendendo a característica de cada empresa, o KNAI de cada empresa, né? O que a gente precisa construir ali para análise de proteção ao colaborador e proteção ao CNPJ também, né? Porque é importante as duas pontas serem olhadas, né? Para evitar um problema futuro para a empresa ou para evitar um problema com os próprios colaboradores mesmo. Agora, né? Elton, para o pessoal que está em casa, em especial os empresários, né? Dá um exemplo aí de um serviço que você presta que é essencial dentro da empresa. Por E exemplo, o que ela pode também, se ela não tiver esse tipo de serviço, o que pode acarretar para o empresário? Por exemplo, assim, a construção da documentação, onde a gente fala de análise de riscos e aspectos ambientais, toda empresa que tenha no mínimo um colaborador seletista, ela precisa ter. Seja uma empresa de grande porte, médio porte, pequeno porte, seja uma bicicletaria, seja uma empresa automobilística. Então, assim, qualquer empresa, a partir do momento que ela tenha um colaborador, ela precisa ter de forma regulamentar a documentação que o MTE exige. E aí a gente passa por documentações como PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Risco, PCMSO, que é a Análise de Saúde Ocupacional, né? A continuidade da gestão de saúde mensalmente, porque o MTE exige que isso seja reportado a ele de forma automática, né? E é um sistema novo, Cláudio. É um sistema novo porque a gente está falando aí de 4, 5 anos que passou a migrar de forma eletrônica essa documentação. Tem muitas empresas que às vezes eu visito e conversando com eles dizem assim, é mais um custo, é mais uma obrigatoriedade que a gente tem que pagar, tal. Então, assim, olha só para a questão de custeio. Mas, na verdade, são normas que, se a gente for ver na essência, elas nasceram lá em 1977, 1978. Que a empresa já era obrigada a estar fazendo. Exatamente, são normas antiguíssimas, né? Então, assim, só que elas nunca foram, vamos dizer assim, levadas tão ao pé da letra, até porque o próprio MTE ele não tinha uma estrutura de fiscalização. Né? Então, você fala assim, a NR10, que é uma norma que fala mais de eletricidade, né? É uma norma que, se você tem um eletricista que trabalha ali, ele precisa ter proteção, ele precisa ter a orientação de como trabalhar
isso para a saúde dele e, em contrapartida, para a própria empresa. Quer dizer, né? preservar o empresário e o próprio funcionário. Exatamente. Entendi. E, Elton, eu tenho uma empresa lá pequena. Como é que eu fico sabendo dessas normativas, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ir atrás disso aí? Porque eu vejo que muito, assim, primeiro, né, o pequeno empresário ele vê muito o lance do custo que você falou aí, né? Sim. Eu, como pequeno empresário, como é que eu sei disso? Porque eu vou lá e abro minha empresa e saio trabalhando. Quando você abre a empresa, uma das primeiras orientações que você tem na construção do cartão CNPJ, da definição de KNAI da empresa, que obrigatoriamente passa por um contador, ele já, de uma certa forma, ele já dá a orientação do que precisa ser feito, né? E assim, as normas, elas também estão dispostas no site do governo, todas elas. Né? Mas isso, vamos supor, igual você está falando do contador, mas o próprio contador, ele é obrigado a estar passando esse tipo de informação? Ou ele vai lá, vamos supor, eu vou lá, abro a empresa com o contador, faz as questões contábeis e segue o barco. Aonde que o cara vai estar vendo isso aí? Só se ele... Desculpa. Ele não vai... Ele, de alguma forma, ele tem que ter esse conhecimento ou alguém alerta ele? Alguém alerta ele. Não existe... Mas quando der problema. Quando der problema. Exato. Infelizmente, ainda é assim. Entendi. E você falou aí que não depende muito do tamanho da empresa também, né? Não. Como eu disse, assim, a empresa, a partir do momento que ela regularizou um colaborador seletista e ela está classificada dentro de um grau de risco necessário para a documentação, precisa ser feito. Então, assim, esses documentos eles passam por capacitação técnica, né? Seja de um engenheiro de segurança do trabalho que assina a parte de PGR, seja do médico do trabalho que assina o PCMSO, e ali a gente vai definir assim, quais são os reais aspectos de risco que a empresa tem. Então, por exemplo, ruído, trabalha quente, trabalha frio, então tem variados aspectos aí ambientais que geram risco para o colaborador. Uma vez isso estudado e entendido qual que é o grau desse risco, aí a gente passa por definições de proteção, como que a gente vai proteger aquele colaborador, seja protegendo uma máquina ou seja distribuindo equipamento de proteção individual para ele. Entendeu? Se esse colaborador tem a necessidade de receber uma periculosidade ou insalubridade, isso também passa pelo nosso trabalho. Né? Quais os EPIs que esse colaborador precisa usar também passa pelo trabalho de gestão de saúde que a gente normalmente faz com as empresas. Agora, Well, tem se falado muito de ESG, né? E você vê que eles juntaram as siglas, né? E aonde que a Atenas entra para ajudar? No E, no S ou no G? Cláudio, eu posso dizer que a Atenas entra nas 3 vertentes para contribuir. Né? Eu trago na bagagem também a experiência dentro das indústrias de ter passado por áreas de saúde, segurança e meio ambiente e qualidade. Né? Nós que é a parte de gestão? Exatamente. Nós temos a formação de acreditação para fazer esse tipo de trabalho. E aí o que a gente soma? A gente soma o que a gente vivenciou na indústria, soma os estudos que a gente faz de forma contínua, através das normas, né? Seja ISO 9000, seja 45000, seja 14000. E aí a gente contribui com tudo isso para sustentar o ESG. Ah, legal. E Elton, conversando aqui nos bastidores com você, você falou um pouco do que vai lançar um infoproduto, né? Na Atenas. Fala um pouquinho desse infoproduto, qual que é o público aí para o empresário saber, ver se isso também, vamos supor, esse curso que você vai estar lançando, ele pode, na verdade, atender o empresário ali, que você querendo ou não, ele vai fazer de forma remota, né? E se tem alguma normativa que eu consigo, com esse infoproduto seu, atender. Sim. Para você que é empresário e tem uma necessidade documental de estruturar toda essa parte que nós conversamos, o produto da Atenas é um pacote de gestão em SST, que é Saúde e Segurança do Trabalho, onde a gente passa por toda essa estruturação de vistoriar a empresa, conhecer qual que é o
o métier da empresa, o KNAI da empresa, nós fazemos a visita técnica, entendemos como que é a sua empresa por dentro e a partir disso a gente começa a delinear a documentação. Né? Essa documentação toda, normalmente a gente faz um contrato de prazo determinado e nesse período a gente consegue fazer o quê? Fechar todas as pontas, entender os aspectos de risco da empresa, né? Proteger o CNPJ e proteger o colaborador. Esse infoproduto que a gente tem passa por toda essa cadeia estrutural de documentação e com isso a gente faz o mapeamento de forma contínua dentro desse período que a gente determinar como período de gestão em SST. Então, assim, esse produto ele é travado dentro de toda a necessidade que o MTE exige. Então, assim, a gente traz essa responsabilidade para nós, para que o próprio empresário possa ficar tranquilo com relação a essa parte e focar mais no que a empresa realmente tem que atuar. Agora, Elton, voltando um pouco aí falando da parte ambiental, você vê alguma movimentação aí, até dos empresários mesmo, com essa preocupação ambiental? Eu acredito assim, a questão de responsabilidade ambiental ela é cada vez mais cobrada até pela sociedade, até pelas novas gerações que cada vez mais se preocupam com o dia de amanhã, com o futuro, né? Então, assim, eu acho que a evidência sobre tudo que acontece no nosso planeta, né, e consequentemente meio ambiente, faz com que as normas sejam revisadas. Então, a todo momento a gente vê seja incentivo a crédito de carbono, seja revisões de penalidades com relação a dano ambiental. Eu acho que cada vez mais as empresas, sim, se preocupam com o meio ambiente, seja por uma renovação de sociedade, seja por uma visão de mundo, ou seja por revisões de normas e multas também, né? Mas de uma maneira geral, sim. Agora, você vê esse movimento... pro empresário que está ali assistindo a gente, Elton, é um investimento ou uma despesa? Eu acredito que seja um investimento. É um investimento que traz sustentabilidade para o negócio. Porque hoje em dia, a gente prestar serviço ou vender um produto, as pessoas se preocupam em entender qual que é a qualidade do que a gente tem por dentro de cada empresa. Então, assim, uma empresa que ela é séria do ponto de vista de meio ambiente, e não falo só de meio ambiente, eu falo de qualidade, falo de segurança do trabalho. A empresa que você chega tem uma quantidade absurda de acidentes. Ou a empresa às vezes nem destaca isso como um cenário deles, mas automaticamente hoje o governo consegue mapear através da quantidade de CATs, que é comunicado de acidente de trabalho, que isso obrigatoriamente é feito quando se tem um acidente, né? Então, assim, olhar para dentro da empresa, eu acho sim que passa muito por essa questão do que a empresa faz por dentro. E meio ambiente é uma delas. Então, assim, como que a empresa pensa em projetos de sustentabilidade? Né? A gente está falando de, que tipo de projeto, o Elton? Qualquer projeto, né? Você fala num reaproveitamento de chuva, numa captação de gases ou de estação de tratamento de efluente, que às vezes antigamente era descartado isso para a atmosfera e queimado, né? Hoje em dia existem estudos e projetos que pegam todo esse gás, em vez de você danificar a atmosfera, você capta, transforma ele, limpa ele e retorna em forma de combustível para as empresas. Então, assim, tem N tipo de projetos, né, hoje em dia que pode e traz sustentabilidade para qualquer negócio, seja ele qual for, seja qual for a característica, o segmento dele. E Elton, seguindo essa linha sua aí, você acha que também depende muito dos gestores que estão na empresa ter um certo nível de consciência a respeito dessas normas? Aí até a experiência que você tem também, você acha que também que dependendo da qualidade do gestor e os skills que ele tem, ele pode esquecer um pouco disso? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque... Acredito que sim, assim, depende sim das pessoas.
Até porque eu tenho a máxima, assim, eu acredito que CNPJ são feitos por CPFs, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio das empresas é ter uma estruturação de busca de talentos no mercado que possam agregar e contribuir para o negócio, né? Então, se você tem uma triagem boa, você vai ter bons líderes, né? Bons líderes pensando em consequências, pensando em o que eu posso fazer para tornar essa empresa mais sustentável, né? Bons líderes que pensem fora da caixa, né? Que pensem sobre sustentabilidade, sobre a proteção do colaborador, né? E pense como negócio, né? O que eu posso fazer para que aquela empresa se beneficie do próprio produto, né? A gente não está ali. Hoje em dia, eu vejo que mudou um pouco, né? Antigamente você via as pessoas passavam 10, 15, 20, 30 anos dentro da empresa, né? E a grande maioria estava ali no horário de entrada, execução do que tinha que fazer e horário de saída, né? E passava a vida daquela forma. Hoje mudou em dia muito, não, né? Hoje em dia não. Se você não tiver um talent que entra na tua empresa, né, e se sinta útil, se sinta capaz de desenvolver e contribuir para ela, ele não fica. Exato. Ele não fica porque ele quer desafio, né? Ele olha para o mundo, ele entende o que é um meio ambiente a ser conservado, né? Então, não é mais o salário, sim, o propósito dele ali dentro da empresa. Exatamente, é né? o propósito, é isso. Então, assim, hoje em dia, a pessoa, o profissional, ele não se importa se ele vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos na empresa e se ele vai trocar, né? Amanhã eu vou para outra, mas por quê? Não é por grana, né? Muitas vezes, se você pegar uma lista aí do que define mudanças profissionais, salário não é o primeiro. Exato. Né? Então você fala assim, qual é o desafio que eu vou ter, qual é o propósito que eu vou ter dentro daquele negócio, né? Eu acho que as pessoas hoje elas nascem muito mais empreendedoras do que na 20, 30 anos atrás. Tá mudando a cultura brasileira, né? Tá sim. Tá bastante, né? E Elton, existe algum órgão que fiscaliza essas normativas? Como é que é auditado isso aí? Para o empresário saber, o empresário que está em casa aí assistindo a gente, saber, tal órgão ele audita, então eu vou seguir esse caminho. Como é que é feito isso aí? Tem um selo? Na verdade, como que funciona? Existe um órgão, né? Na verdade é o MTE, o Ministério do Trabalho e do Emprego, né? Ele, juntamente com a Previdência Social, tem toda a cadeia de automação de todos os CNPJs, né? Então, hoje em dia é mais ou menos como a gente, em formato de pessoa física, faz a nossa declaração de imposto de renda. Né? Então, hoje em dia, você vai lá começar a fazer sua declaração, você colocou teu CPF e sua senha, você entrou lá, metade da sua declaração já está preenchida. Exato. Né? Então, assim, o governo ele estruturou uma referência cruzada de análise que está tudo ali. Está tudo ali, quem faz e quem não faz. Né? Então, cada vez mais essa automação traz mais qualidade do ponto de vista do monitoramento, né? E aí, até esse ano, teve recentemente um concurso do governo para reestruturar a quantidade de auditores do MTE, porque a quantidade era baixa, né, para a quantidade de CNPJs a ser monitorado. Então, hoje, toda essa estrutura de monitoração... Quer dizer, a tecnologia ajudou. Ajudou bastante, porque hoje é uma referência cruzada de forma rápida. Então, assim, a Previdência Social consegue enxergar quem faz e quem não faz, né? Então, daí nasce o start para a cobrança, né? Para auditoria e, consequentemente, quem faz e quem não faz acaba sendo, né, monitorado. Fez, tá ok, não fez, acaba sendo penalizado. Hoje em dia eu vejo muito mais aplicação de multas do que há 1 ano atrás. Entendi. Entendeu? Quer dizer, tá mais rígido, né? Isso. E aí o que a gente faz? Dentro da Atenas, com esse infoproduto que a gente tem, a gente faz a transmissão de dados diretamente para a Previdência Social, né? Garantindo que a empresa, que o empresário fique tranquilo do ponto de vista do E-Social, né? Do ESST.
Tanto é que quando um dos primeiros pontos que a gente coloca, uma vez que a gente fecha o contrato e já começa a trabalhar gerenciando a saúde e segurança daquela empresa, a gente dentro do ECAC da empresa, a gente passa pela atribuição, tem um flagzinho lá, onde a Athenas passa a ser responsável legal pela parte de saúde e segurança daquela empresa, daquele CNPJ. Então, assim, Quer dizer, aí a empresa está guardada, então. A empresa está guardada e a responsabilidade passa a ser nossa. Entendi. Né? Uma coisa que eu costumo dizer sempre, assim, saúde e segurança, ela é uma obrigação de todos, né? Então, assim, eu acredito muito na frase que eu falo assim, cuidar é um trato nosso, né? Então, assim, a gente estuda para isso, a gente dá a diretriz, dá a orientação, né? E faz o monitoramento junto à empresa, junto ao empresário, junto às equipes de cada empresa, né? E isso precisa ser derivado para todos os colaboradores. Então, a mensagem precisa chegar. Isso é importante. Elton, estamos chegando aí ao final desse podcast do Meu Jeito Pode. Foi um prazer receber você aqui, até para orientar o empresário aí que está nos assistindo. Deixa aí para o pessoal que está em casa, principalmente o empresário, aonde que ele encontra a Athenas, como é que entra em contato, até para o pessoal que está em casa aí saber. Cláudio, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você, um amigo de longa data, né? E então, assim, me sinto bem à vontade de estar aqui. E para o empresário, a Athenas, se vocês precisarem, pode ser através das nossas redes sociais, pode ser através de contato que a gente vai deixar. Aqui, né? Tá aqui no QR Code aqui, ó. E então, assim, é só ligar e imediatamente a gente faz o contato, a gente faz a primeira triagem, faz um bate-papo. Se necessitar de orientação, a gente dá a devida orientação e daí para frente a gente trabalha para trazer essa tranquilidade para cada empresa que nos traz aí com confiança e como parceria. Legal. Curta, siga e compartilhe e ative as notificações. Valeu, Elton. Infoprodutor, procurando uma maneira de escalar sua operação e aumentar as suas vendas? Conheça o Nova. Tudo o que você precisa em uma única ferramenta. A plataforma completa do Infoprodutor. É tudo online. Split de vendas, checkout, pagamentos e recebimentos, notas fiscais, estornos, extratos e muito mais. Acesse agora mesmo nova.money e fale com o nosso time. Nova.